98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o artigo 98 dependerá de habilitação prévia em órgão da Administração Pública Federal, conforme disposto em regulamento cujo processo administrativo observará: inciso 1, o cumprimento, pelos estatutos da entidade solicitante, dos requisitos estabelecidos na legislação para sua constituição. Inciso 2, a demonstração de que a entidade solicitante reúne as condições necessárias para assegurar uma administração eficaz e transparente dos direitos a ela confiados e significativa representatividade de obras e titulares cadastrados mediante comprovação dos seguintes documentos e informações. A linha A. Cadastros das obras e titulares que representam. A linha B. Contratos e convênios mantidos com usuários de obras de seus repertórios, quando aplicável. A linha C. Estatutos e respectivas alterações. A linha D. Atas das assembleias ordinárias ou extraordinárias. A linha E. Acordos de representação recíproca com entidades congêneres estrangeiras, quando existentes. A linha F. Relatório anual de suas atividades, quando aplicável. A linha G. Demonstrações contábeis anuais, quando aplicável. A linha H. Demonstração de que as taxas de administração são proporcionais aos custos de cobrança e distribuição para cada tipo de utilização, quando aplicável. A linha I. Relatório anual de auditoria externa de suas contas, desde que a entidade funcione há mais de um ano e que a auditoria seja demandada pela maioria de seus associados ou por sindicato ou associação profissional, nos termos do artigo 100. A linha J. Detalhamento do modelo de governança da associação, incluindo estrutura de representação isonômica dos associados. A linha K. Plano de cargos e salários, incluindo valor das remunerações dos dirigentes, gratificações, bonificações e outras modalidades de remuneração e premiação, com valores atualizados. Inciso 3. Outras informações estipuladas em regulamento por órgão da Administração Pública Federal, como as que demonstrem o cumprimento das obrigações internacionais, contratuais da entidade solicitante que possam ensejar questionamento ao Estado brasileiro, no âmbito dos acordos internacionais dos quais é parte. Parágrafo 1º. Os documentos e informações a que se referem os incisos 2 e 3 do caput deste artigo deverão ser apresentados anualmente ao Ministério da Cultura. Parágrafo 2º. A habilitação de que trata o parágrafo 1º do artigo 98 é um ato de qualificação vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta lei e por seu regulamento, e não precisará ser renovada periodicamente, mas poderá ser anulada mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, quando verificado que a associação não atende ao disposto nesta lei, assegurado sempre o contraditório e ampla defesa, bem como a comunicação do fato ao Ministério Público. Parágrafo 3º. A anulação da habilitação a que se refere o parágrafo 1º do artigo 98 levará em consideração a gravidade e a relevância das irregularidades identificadas, a boa-fé do infrator e a reincidência nas irregularidades, conforme disposto em regulamento, e somente se efetivará após a aplicação de advertência, quando se considerar prazo razoável para atendimento das exigências apontadas pela autoridade competente. Parágrafo 4º. A ausência de uma associação que seja mandatária de determinada categoria de titulares em função da aplicação do parágrafo 2º deste artigo não isenta os usuários das obrigações
previstas no artigo 68, que deverão ser quitadas em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação, a anulação ou o cancelamento da habilitação e a obtenção de nova habilitação ou constituição de entidade sucessora nos termos deste artigo, ficando a entidade sucessora responsável pela fixação dos valores dos direitos autorais ou conexos em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação ou sua anulação e a obtenção de nova habilitação pela entidade sucessora. Parágrafo 5. Associação cuja habilitação, nos termos deste artigo, seja anulada, inexistente ou pendente de apreciação pela autoridade competente ou apresente qualquer outra forma de irregularidade, não poderá utilizar tais fatos como impedimento para a distribuição de eventuais valores já arrecadados, sob pena de responsabilização direta de seus dirigentes nos termos do artigo 100-A, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo 6º. As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão manter atualizados e disponíveis aos associados os documentos e as informações previstos nos incisos 2 e 3 desse artigo. Artigo 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho de suas funções, deverão: inciso 1. Dar publicidade e transparência por meio de sítios eletrônicos próprios às formas de cálculo e critérios de cobrança, discriminando, dentre outras informações, o tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, bem como os critérios de distribuição de valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas as planilhas e demais registros de utilização das obras e fonogramas fornecidos pelos usuários, excetuando os valores distribuídos aos titulares individualmente. Inciso 2. Dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, aos estatutos, aos regulamentos de arrecadação e distribuição, às atas de suas reuniões deliberativas e aos cadastros das obras e titulares que representam, bem como ao montante arrecadado e distribuído e aos créditos eventualmente arrecadados e não distribuídos, sua origem e o motivo de sua retenção. Inciso 3. Buscar eficiência operacional, dentre outros meios, pela redução e de seus custos administrativos e dos prazos de distribuição dos valores aos titulares de direitos. Inciso 4. Oferecer aos titulares de direitos os meios técnicos para que possam acessar o balanço de seus créditos da forma mais eficiente dentro do estado da técnica. Inciso 5. Aperfeiçoar seus sistemas para apuração cada vez mais acurada das execuções públicas realizadas e publicar anualmente seus métodos de verificação, amostragem e aferição. Inciso 6. Garantir aos associados o acesso às informações referentes às obras sobre as quais sejam titulares de direitos e às execuções aferidas para cada uma delas, abstendo-se de firmar contratos, convênios ou pactos com cláusula de confidencialidade. Inciso 7. Garantir ao usuário o acesso às informações referentes às utilizações por ele realizadas. Parágrafo único. As informações contidas nos incisos 1 e 2 devem ser atualizadas periodicamente em intervalo nunca superior a 6 meses.